Opa galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Academia Digital Invest. O vídeo de hoje é sobre rompimentos, tá? Dois filtros que eu vou mostrar para vocês, que se vocês evitarem, vocês vão aí diminuir o loss, né? O tão odiado loss em suporte à resistência, price action. Então um vídeo muito bacana. Bora lá! Vamos lá, pessoal. O primeiro filtro que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu acredito que é um dos mais relevantes, que mais vai te ajudar aí você a evitar rompimento, é um filtro normalmente chamado de ponta compradora ou ponta vendedora, tá? No caso, se for suporte, a gente tem que evitar uma ponta vendedora. Se for uma resistência, a gente tem que evitar uma ponta compradora, tá? E basicamente, para ficar mais didático, eu vou chamar isso aqui de tendência acentuada. E basicamente é isso mesmo, uma tendência mais acentuada que a gente identifica a olho nu. A gente verifica aqui, ó, não é um padrão normal. Por exemplo, aqui estava desenvolvendo um padrão, né, no caso, até um pouco mais de alta. Vocês podem ver, ó, estava muito mais candles de alta do que de baixa. Então a gente identifica aqui que tem uma leve, bem pequena tendência de alta, beleza. E aqui fica muito mais claro uma tendência de baixa, pela quantidade de candles formado. Tudo de baixa. Então isso aqui é uma ponta vendedora. A primeira coisa, aliás, vou chamar novamente, perdão, de tendência acentuada. Essa tendência acentuada aqui, ela consiste nos vendedores, né? Vendedores ali buscando dois objetivos. Tanto a tendência acentuada de baixa, como também acentuada de alta, consiste em dois objetivos, né? Os vendedores, nesse caso aqui, estão buscando dois objetivos. O primeiro é chegar na região aqui, no caso, no fundo, ok? Que é onde se marca aqui o nosso suporte. Então, o primeiro objetivo deles é chegar aqui nessa região. Esse é o primeiro. E o segundo é tentar romper. A mesma coisa é numa tendência acentuada de alta. São dois objetivos que os compradores tendem a buscar. O primeiro é chegar na região e o segundo é romper a região, para ficar um pouco mais alto aquele topo. Então, basicamente é isso. E por que isso aqui acontece? Porque normalmente, muitas das vezes, acontece o rompimento aqui. Gente, logo de cara a gente identifica que é muito difícil de respeitar nessas situações aqui. Porque o preço está vindo uma tendência muito de baixa. Para respeitar aqui é muito difícil, tá? E o que é que acontece? Primeiro fato. Os vendedores aqui alcançaram o seu objetivo sem muito esforço, tá? Porque vocês observando aqui, eles não tiveram muito esforço, porque não teve nenhuma vela de alta aqui, sempre de baixa, sempre de baixa. Então, quando eles chegam aqui próximo à região que eles estão buscando, eles descarregam toda a força. O que sobrar lá, o resto do gás, ele mete lá e faz com que o preço chegue na sua mínima, mesmo que ele volte a subir, porque aqui agora vai entrar em ação a força compradora e tentar jogar novamente o mercado lá para cima. E esse é o movimento de suporte à resistência price action. É subir lá em cima, descer novamente e fica ali a briga entre compradores e vendedores. O mesmo exemplo, gente, serve também lá para a resistência, que no caso seria uma tendência de alta acentuada. Aí no caso a gente evitaria da mesma forma, não muda em absolutamente nada. Quando o preço chegasse lá em cima, se no caso fosse com uma tendência muito alta, né, num caso muito acentuada de compra, né, aquela ponta compradora como eu falei para vocês, vocês evitem de fazer entrada, porque é muito difícil de respeitar. Então, deixa eu ver se aqui tem um exemplo aqui de alta, não dá para explicar. Gente, ó, finalmente encontrei. Aqui dá para dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Vamos lá. Vou marcar aqui a nosso suporte e aqui em cima a nossa resistência, né? Basicamente aqui no final do pavio, tem gente que marcaria no final do pavio, tem gente que marcaria aqui, mas eu vou deixar aqui no meio termo. Vamos colocar aqui no final do pavio, vamos lá. O que é que acontece? Aqui formou-se o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, só que o inverso, uma ponta compradora, ou seja, uma tendência de alta acentuada que iria atrapalhar na nossa entrada aqui na resistência, onde a gente fez a marcação, tá? A marcação até interessante aqui, vocês podem ver, ó, tá respeitando aqui, ó. Então, seria aqui uma entrada normalmente. Mas só para vocês entenderem, a gente é só inverter a situação que dá no mesmo, tá? A força compradora, no caso a tendência de alta aqui, ela no caso a ponta compradora, ela atingiu rapidamente aqui o seu primeiro objetivo. Seu primeiro objetivo foi atingido rapidamente e o segundo também, porque rompeu. Terminou aqui acima, então ela conseguiu romper, só que não deu continuidade, mas de qualquer forma atrapalharia aqui a nossa entrada, então dá na mesma, a gente não iria entrar aqui na segunda, a gente ia entrar basicamente na primeira. Eu estou aqui em M5, mas os exemplos eles basicamente os mesmos, gente,
Quanto maior, nessa situação aqui, quanto maior o tempo gráfico, fica mais claro a nossa entrada e mais clara a tendência. Então é só vocês evitarem a entrada, porque, gente, é claro isso, é muito difícil de respeitar, é claro. Mas vamos lá, voltar lá para onde a gente estava. Tá aqui, ó. Logo eu vou trazer também mais conteúdo sobre padrão de candles, tá? É muito importante, mas vamos lá. Colocar na tela aí os 4 tipos de candles, que é o candle de força, o candle de stop, o candle de exaustão e o candle de impulsão. Então, que candle é esse aqui? Quem falou aí candle de impulsão acertou. Por que que esse candle aqui ele é considerado de impulsão e ele se encaixa melhor nesse padrão? Pelo seguinte, eu falei anteriormente para vocês que nessa situação aqui, essa tendência de baixa acentuada alcançou o seu objetivo sem grandes esforços. Por que sem grandes esforços? Porque aqui não tem nenhuma vela de compra, não tem nenhuma vela de alta. Então eles alcançaram rapidamente. Chegando aqui próximo à sua região desejada, que no caso é o seu primeiro objetivo, eles fizeram a impulsão, eles colocaram todo o gás para baixo. E olha só onde eles chegaram. Eles conseguiram romper. Não deu grande continuidade, mas conseguiram o seu segundo objetivo. Ou seja, deixaram o mercado um pouco mais baixo, mais fundo. Então, novamente, quando o mercado subir lá em cima e retornar, essa aqui não vai ser mais uma região. Ela pode até respeitar essa região, mas a memória do gráfico ficou mais clara aqui abaixo. Então, o novo fundo será aqui onde a força de tendência de baixa alcançou, que é essa aqui de baixo, ó. Então, é claro, dá para vocês entenderem isso, pegarem isso. Logo, quando você bate o olho, você entende aqui a tendência de baixa acentuada. Então, vocês evitem, tá? Tem vários gráficos aqui. Eu sei que tem gente que, eu não sei que horas eu vou conseguir outra oportunidade, mas é só ter um pouco de paciência, gente. Isso é day trade, isso é opções binárias, a gente tem que ter paciência, não tem como. Quem não tem paciência, infelizmente, não serve para esse mercado. Galera, esse próximo filtro agora que eu vou mostrar para vocês, ele é muito mais simples do que o anterior. Apesar que o anterior ele não é complicado. Vocês viram lá que é só colocar em prática. É muito simples também de você pegar a manha dele. Eu estou gravando esse vídeo hoje, gente, dia 7, tá? Eu iniciei a gravação desse vídeo ontem, só que não deu para mim finalizar. Eu estou finalizando hoje, acredito que ainda hoje, quinta-feira, dia 7 de maio, eu consigo postar esse vídeo. Mas vamos lá. Um filtro muito bacana e eu indico ele principalmente para iniciantes. Tem gente que não leva isso aqui em consideração, só que ela é bem óbvio. Vamos lá, vou fazer aqui uma marcação para vocês entenderem. Vou deixar aqui um pouco mais, deixar branco e um pouco mais espesso aqui. Vou duplicar. Então vamos supor que você está marcando aqui um suporte e resistência, tá? Vamos lá, marcou aqui o suporte e resistência, beleza. Você dê sempre preferência ao movimento natural, ou seja, um movimento completo. O que é um movimento completo? Então, vamos supor que eu fiz aqui uma marcação de suporte e resistência, estou esperando o momento para fazer a minha entrada. Tá? Não leve em consideração daqui para aqui, só para vocês entenderem. Qual é o movimento natural? É o gráfico, a gente fazer aqui primeiro a marcação, né? E a confirmação e depois a entrada. Qual é o movimento natural? É o gráfico sai de cima, vir aqui embaixo, voltar lá para cima de novo, vir aqui para baixo e fazer o movimento de lateralização. Então a gente ama esse movimento, é um movimento mais natural e é um movimento que dá mais certo. Vou dar um exemplo aqui no Paint para vocês entenderem, se nem se assim se pronuncia. Mas é desse aplicativozinho aqui que eu estou falando, olha só. Vamos supor que você marca aqui a sua resistência, marca aqui o seu suporte. E o movimento natural que eu falo é esse aqui, ó. Deixar um pouco aqui mais espessa e verde. O movimento natural que a gente sempre almeja é esse aqui, ó. A gente faz a marcação lá em cima, aqui a gente faz a confirmação e quando o preço voltar novamente lá, a gente faria a entrada, tá? Então esse é o movimento natural que a gente sempre almeja, é esse aqui. Só que o que é que acontece? Existem ocasiões, óbvio, né? Não é sempre que vai acontecer esse movimento aqui natural. Vai acontecer algumas vezes de não fazer o movimento completo e voltar lá na região. Tem gente que faz a entrada aqui, tá? Eu não estou falando que é errado, eu estou falando que se a gente está falando de filtros e existe uma outra diversidade lá de ativos para você escolher, filtra melhor. Procura lá um outro ativo que esteja lá mais propenso, ou seja, que o movimento esteja mais claro e mais completo, e você vai ter a entrada mais bem executada.
Então, se a gente está falando de filtros aqui, nada melhor que filtrar de fato as entradas, tá? Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que é errado fazer a entrada aqui. Estou falando que se a gente está filtrando, é muito melhor a gente pegar uma região que esteja com o movimento completo, beleza? Que é esse aqui, tá bom, gente? Então, acredito que deu para vocês entenderem. Qualquer dúvida nesse vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Se gostou desse vídeo, se ele te ajudou, agregou alguma coisa para você aí de verdade, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber sempre o meu conteúdo. E valeu, obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, tchau!